Podcast Fique Bem, por Cláudia Duarte e Gabi Moraes. Oferecimento Colégio Onis. Olá, bem-vindos ao Fique Bem, um oferecimento do Colégio Onis. Eu sou a Cláudia Duarte, jornalista, e junto com a Gabi Moraes, minha companheira de bancada, temos o objetivo de dar mais saúde e qualidade de vida para você. E hoje eu estou com duas entrevistadas aqui que eu admiro muito, trabalham em parceria, a doutora Veridiana da Rocha Brito, médica vascular, e a Daniele Andrade, fisioterapeuta dermatofuncional. Sejam bem-vindas, meninas. Bem-vindas. Obrigada pelo convite. Obrigada, é um prazer. Bom, vou começar a falar sobre o lipedema. A gente tem vários assuntos, mas o lipedema é um assunto atual, que tem se falado muito. E eu quero perguntar para a doutora Veridiana se é algo realmente congênito, que a pessoa nasce com isso. Então, na verdade, sim, a pessoa nasce, é uma doença hereditária, já se sabe que é genética, mas ainda não se sabe exatamente quais são os genes envolvidos na doença. Se sabe também que a chance de você passar para um familiar seu, geralmente sexo feminino, é em torno de 50%, só que existem gatilhos ao longo da vida onde esse lipedema vai piorando. E esses gatilhos são hormonais. Qual é o primeiro gatilho que a gente tem? A menstruação. Ali a gente vai ter uma ideia se a menina vai ter realmente esse lipedema. Agora, se ela continua nos próximos gatilhos, por exemplo, uso de pílulas anticoncepcionais combinadas, gravidez e menopausa, realmente o lipedema ao longo da vida dela vai piorando. Porque é um processo inflamatório, né? É um processo inflamatório, sim, ligado principalmente à alimentação nossa e à falta de atividade física. Existe um controle da doença, mas não existe uma cura dessa doença. Até para tangibilizar para todo mundo, quais são esses sinais dessa doença então, que você está comentando? O que é comum a paciente notar? Por exemplo, independente do peso, ela não precisa ser obesa, primeira coisa, nem ter um sobrepeso importante, pode ser uma paciente magra. Ela nota que ela tem uma celulite acima do normal, que não condiz com o corpo dela. Ela nota que por mais que ela faça atividade física, ela não ganha massa muscular. Ela ganha, mas não é que ela não ganha, mas ela não ganha na proporção que ela deveria ganhar. Outros sintomas, pernas pesadas e cansadas, hematomas que aparecem sem explicação ou aos mínimos traumas. Isso é uma coisa extremamente importante, que existe uma fragilidade capilar. Por isso que o vascular é muito procurado. Porque não só 50% das pacientes têm problema vascular, mas elas têm esses hematomas que elas não entendem o porquê que eles aparecem. Da onde veio. Da onde veio. Uma sensibilidade ao toque e várias alterações ortopédicas também, que muitas vezes são negligenciadas nessas pacientes. E é mais visível a desproporção, né, doutora? A desproporção corporal. O acúmulo de gordura em lugares específicos. Desproporcionar. Aquela pessoa muito magra em cima, com uma perna muito maior que aquela... Se você dividir, aquela perna não condiz com aquele corpo, né? Então, o primeiro que a gente vê é a desproporção, né? E depois vem às vezes a mulher pode ter até uma cintura, mas ela tem a batata às vezes da não, perna. ela sempre tem. Porque é uma doença, existem dois tipos de corpos, basicamente, né, Dani? O androide e o ginoide. Qual a diferença? O androide é aquela paciente que não tem cintura, mas quadradinha. E o ginoide é aquela paciente de cinturinha e quadril, que é bem estilo brasileiro. É essa que tem o lipedema. A androide não tem lipedema, geralmente. Você, na sua clínica, trata essas pacientes com a questão da drenagem, da fisioterapia? Aí eu consigo tratar as condições inestéticas que ele dá, né? Tanto na questão da celulite, da flacidez, mas principalmente, assim, saúde e bem-estar. Então, peso de pernas, retenção de líquido, para proporcionar um bem-estar maior, né? E é engraçado porque antigamente mudou, né, esse padrão de beleza. Porque antigamente, até pela questão até de procriação, né, de fertilidade. Sim, no passado, né? A gente vê aqueles quadros antigos e a mulher sempre era meio mais lipedema, né? Ela sempre tinha uma barriguinha, sempre tinha uma coxa, uma batata da perna. Esse padrão seco é bem atual, né? Eu não digo seco, Cláudia, eu acho saudável, né? Eu acho que o sobrepeso e a obesidade já se sabe hoje que, inclusive, uma das principais causas de câncer, por exemplo, isolada hoje é a obesidade. Então, é uma doença. Então, não adianta, a gente tem que combater, e eu falo para as pacientes, né, Dani? A gente pede para elas viverem saudáveis, só isso, simples assim. E o ganho de peso piora demais o lipedema, né? Bastante.
mais piora é a gordura corporal, Bastante. né? Então, a gente E ela sente essa dor, né? Sente dor. Quanto maior o peso, maior a inflamação, maior a retenção, maior é a dor, menos mobilidade, né? Que é uma das coisas que a gente tem que priorizar para nossa velhice, é mobilidade, né? Então, você tem que ter uma saúde articular importante, pela dificuldade de ganho de massa magra, você tem problema articular também. Muitas mulheres falam, vou fazer massagem para dar uma relaxada, tá? Mas a drenagem é muito saudável. E ela é bem específica porque o sistema linfático é 70% superficial, então tem que ser uma drenagem linfática de verdade, massagem de jeito, massagem modeladora. A drenagem é fundamental para a saúde, circulação, fundamental, né? sim, que não foge da parte estética, é saúde mesmo, né? Que o sistema linfático, no sistema linfático são produzidas as células de defesa também. Então a gente consegue melhorar a imunidade. E qual que é a frequência indicada, por exemplo? Depende do estado, dependendo do... Mas 2 vezes por semana é muito bem. Olha é só. muito bem indicado, Uma fase mas depende inicial, da fase. né? Depende da fase. Mas isso para quem apresenta essa Pra todo doença, mundo. ou para todo mundo? Não, para todas as mulheres. Na verdade, uma vez, numa fase depois, uma vez por semana tá excelente. Olá, Depende gente. da fase que ela se encontra, né? Porque o lipedema, ele tem fases, né? Nós E a vamos ter que mulher arrumar tem um cupom. fases E a também, mulher né? Inclusive, a maioria das hormonais. mulheres retém. Por que, doutora? As mulheres retêm tanto líquido? Principalmente pela parte hormonal, né? Esse é um grande problema, E né? o sistema vascular é extremamente prejudicado, Com né? certeza. Todas Por isso as E é mulheres engraçado acabam que os indo. hormônios, eles sempre tem algum impacto, né? Porque Tem, na em adolescência tudo. tem impacto, aí depois a mulher Sim, também em tem tudo. impacto, E na depois a menopausa? menopausa Tem. pior Nossa, ainda. Na Senhora, menopausa, as nossas pacientes de menopausa É uma sofrem saga. muito mais, né? É uma Nem saga. fala, Sofrem é uma muito saga. mais. Porque essa doença é cruel, porque mesmo ela fazendo tudo bonitinho a vida toda, ela chegou na menopausa, ela vai piorar. Não na mesma proporção de quem não se mas cuidou, piora. mas ela vai piorar. Mas ela vai piorar em tudo, né? Não só no lipedema. Não, em mas tudo, em tudo. É que daí juntou todos os problemas da menopausa, mais a menopausa. Nós Mais precisamos, o lipedema. nós vamos precisar de um cupom, tá? De drenagem linfática. Não, pode deixar. Tá garantido. Vamos, olha lá. Mas é outra Vitalício. vida, é outra vida. Não, Modéstia mas à fiquem parte. tanto. É isso, não. Uma mulher com a drenagem em dia não quer guerra Gente, com eu ninguém. não faço, por exemplo, é uma coisa agora que Eu você me faço. chamou a atenção. Não, Eu mas não é comecei a estética, fazer, não, mas é com a idade saúde mesmo. avançada. É bom você fazer com É, essa idade. vamos agora, já já, vai é prevenindo, Com né? certeza. E uma curiosidade até para o pessoal entender, né? Como é que o trabalho de vocês se complementa no dia a dia? Pode falar, doutora. Então eu começo, você continua, Dani. Porque o que acontece? O lipedema, a gente ainda tem muito mais pergunta que resposta. Não existe ainda a gente não sabe nem exatamente como é que a doença ocorre, como a gente faz o diagnóstico e como tratar. Existem 3 consensos, um alemão, um brasileiro e um americano, onde dentre os tratamentos propostos existe a drenagem linfática. Tá? Porque existe uma alteração na drenagem dessa linfa, mesmo que não tenha uma alteração estrutural, mas existe uma alteração de velocidade nessa drenagem. Então, não é incomum essa paciente apresentar um inchaço ao longo do dia ou em situações específicas. Aí, a Dani é fundamental para me ajudar nessas pacientes. E aquelas que já estão bem, né, Dani? Sim. E aí, querem procurar uma melhor estética mesmo. Legal. A gente consegue sempre com aqueles Sim. limites do E lipedema, fora né? o comprometimento vascular também, né, Sim, doutora? Que é o que sim, você sim. mais pega lá, né? Sim. Então, por isso que o vascular é o médico que tem que tratar do lipedema. Ele é o médico, porque primeiro tem que começar pela saúde vascular, Primeiro né? tem que ter o diagnóstico certo, Sim, né, Dani? sim, Que hoje todo mundo sabe, É, todo mundo faz, né? Sim. Na É época que você complicado. fez faculdade, se falava em lipedema? Não. Então, por isso que eu falei, não é algo que você aprendeu na Posso contar uma faculdade. curiosidade? Eu tenho lipedema. Eu também Por isso tenho. que eu estudo Caramba. tanto. É. E por que isso? Porque eu escutei a vida inteira, sem saber o que era lipedema, minha mãe falando que nunca comprou uma bota na vida dela, que a bota não fechava, que ela falava ainda bem que eu não tinha o tornozelinho da minha avó, que era aquele tornozelinho gordinho. E eu tenho essa história típica de lipedema ao longo da vida. Aí quando começou a medicina a falar, tem uns 6 anos atrás, eu fiz a minha primeira mentoria de lipedema, eu falei, até eu? Capaz de eu Gente, ter, sou né? eu, Você capaz fala, não. Eu falei, é, sou você tem- eu. E você é magra, cheguei- né? Por isso que eu falei, Machérrima. não precisa. Nossa, ter mas essa aí é uma necessidade. exceção, É, né? não. Porque é aquele negócio da Temos, cinturinha, né? Mas Como é que você vai... Você me viu de pequeno. também tem isso. Eu falo De assim, blazer, O interessante do lipedema é que os corpos
tipos são completamente diferentes. Você vê, eu e ela, nós temos tipos, nós temos composição corpórea completamente diferentes. E quem me diagnosticou foi ela. E eu já trabalhava com isso há muito tempo. Olha e achava que só. o meu caso era obesidade mesmo. O que eu mais escuto Era assim, sobrepeso, falsa magra. E a maioria associa realmente a fazer algum procedimento, assim, no sentido estético mesmo, sim. mas relacionado sempre à gordura, né? Sim. Eu vou fazer uma bariátrica que eu acho que resolve. Sim. Porque Muitas. eu já ouvi muito isso. E Eu não vou te resolve, falar, né? essa reclamação. Muitas vão fazer bariátrica por causa da perna. E o que acontece, Não Dani? diminui a perna. Gente, Ela perdeu 50 é quilos e a isso. perna ficou praticamente igual. Aí a desproporção Olha só. fica Nossa, aí maior. fica Maior pior ainda. E aí, só que daí Entendeu? ela perdeu vitaminas, ela perdeu massa magra, o lipedema Exatamente. dela piora muito Porque mais. fiquem mais inflamadas. Isso é importante. Muito mais inflamada e menos máscara, E a menos desproporção massa, né? fica absurda. Olha aí, como essa né? questão do E diagnóstico é assim, fundamental. e essas pacientes obesas, elas apresentam deformidade, né? Então, você pega paciente que fez a bariátrica com deformidade Sim. mesmo. Uhum. Aquele acúmulo, quadril, Porque a gente perna escuta deformado. muito isso, como realmente, né, a perna, principalmente no Brasil, Sim. né, eu não sei se Sim, nos outros países, sim. mas é muito notório, né, essa coisa A gente da presta praia, a gente atenção, presta atenção, né? a mulher se incomoda, seja com glúteo, com a perna, todas associam que precisa Sim. fazer uma bariátrica, Exato. né, minha perna tá E ela sem não condições. vai perder, né? E ela não vai perder por conta da fisiopatologia, né? Exatamente. Doutor, explica como é que é a Então, o que gordura do acontece? lipedema. Tem até trabalhos reais mostrando que, assim, independente do que você fizer na sua vida, uma vez que você tem lipedema, você vai ganhar gordura de lipedema. Independente. Logicamente, numa proporção muito menor do que uma paciente tem sobrepeso e obesidade. Então, toda vez que ela está no sobrepeso e obesidade, ela vai ganhar muito mais gordura. E quando ela emagrecer, ela vai emagrecer o quê? A gordura, não o lipedema. Então, ela ganhou mais volume de perna. E se a vida dela é essa montanha-russa de ganha-perde, cada vez a perna dela vai ganhando mais volume, entendeu? E a perna não volta, não tem jeito. A gente consegue melhorar a gordura extra. A gordura do lipedema, não. E no caso de uma Caramba. mulher como você, que é magra, Sim. se começar a fazer muita dieta ou até uma cirurgia, vai até Sim. perder a saúde, né? Porque você não vai ter essa defesa, que é uma gordurinha Então, bom, né? Mas não necessariamente, Cláudia. Assim, de repente, se esteticamente a pessoa se sente incomodada, ela fez um tratamento clínico, né, Dani? Tá no peso ideal, tá desinflamada, se incomoda, ela pode pensar realmente em algum procedimento invasivo. Mas aí é mais cirurgia plástica, né? Isso, Exatamente, não uma a cirurgia bariátrica. plástica. Não é a não é bariátrica. bariátrica. Porque aí é realmente, eu falo para as pacientes, não é que eu falo assim, gente, não é que a gente é cruel, mas a paciente tem que entender que o lipedema te deixa numa estética até um determinado limite. Dali para frente, não tem jeito, tem que partir para outras coisas. Ou hormônio, ou cirurgia estética mesmo. Mas aí você lipoaspiração, fazendo uma cirurgia não volta. volta Porque- 100% se você não fizer o tratamento Se você clínico engordar, depois. Porque Tá. ela é crônica, né? É uma Sim, doença sim. crônica, como Você diabetes, perde como literalmente, hipertensão. entra outros trabalhos científicos também provando que você perde toda a cirurgia. Tá, Então perfeito. não é milagre. Ou seja, o pós é mais importante até do que propriamente Exatamente. a cirurgia. Sim, o Perfeito. tratamento conservador é para sempre. E o interessante dessa gordura é que ela não tem receptor lipolítico. Por isso, ela não recebe a informação de quebra. Ela não diminui. Ela não Ah, Por isso que tá. ela não diminui. Ela é diferente. É surda, né? Ela não tá nem aí. Ela não tá acontecendo. A gente ela reclama, é a gente fala, e ela fibrosada. Ela é Ela irregular. finge que não é com Isso. ela. Quando a gente vê uma Desentendida, a famosa desentendida. Quando a gente vê uma imagem de uma gordura, mesmo de uma pessoa obesa, é uma gordura lisa, homogênea. No caso do lipedema, não. Ela é completamente Olha, vai ficar um bom título. desorganizada. Lipedema desentendida. Anota aí. Fibrótica, ela tá ali encapsulada, então ela não recebe aquela informação. Então, é por isso que na bariátrica elas emagrecem 50 quilos e não perde. Gente, Perna. imagina não a perde frustração. perna. Muito. E braço, né? E braço também, né? Dessas braço, pacientes, pode, né? pode cometer braço também. As mulheres com lipedema são mais sujeitas a vasos, varizes ou não tem nada a ver? 50% tem, sim. Tem essa parte vascular comprometida. Então tem Isso já foi- ligação, tem, né? já foi provado, né? Sim, Por sim. isso que a médica vascular, o médico, é tão importante no tratamento do lipedema. Você sabe que esse negócio de vasos, varizes, né? Lá no Google, as perguntas vai. mais colocadas. Não, que eu fui. Deixa eu ver o que o povo pergunta. Vai lá, né? vai lá, vai lá. Aí tem o famoso Google Trends, que mostra assim, o que as pessoas perguntam Sim. associado a isso. Aí tinha uma hora que eu achei interessante, que eu falei, nossa, eu nunca pensei nisso. Cruzar as pernas, olha a pergunta. Cruzar as pernas aumenta? Dá? Posso falar? Já me perguntaram Dói. isso 300 Olha lá, mil gente. vezes. Olha aí, tá vendo? E aí? Isso não tem nada a ver. Porque eu falei, gente, mas...
Não, imagina. Mas dói, né, doutora? Dói. Mas dói quando a É que paciente... ela é tem, regrada, né? Mas ela quando dificilmente você sabe o que é o corpo tem, inflamado. e aí você cruza a Dói, perna, dói. Mas eu dói. digo assim, a pergunta era num viés assim, se eu cruzar muito as pernas, eu ter vou parte desenvolver. vascular. Não vai. Outro mito absurdo, musculação dá vasinho na perna. Óbvio que não. Tá. Quanto melhor trabalhada até a bom, sua né? musculatura, melhor a tua drenagem. Se você tem hereditariedade para ter vaso, você vai ter de qualquer maneira. Ah, Entendeu? então, legal, Mas você vai ter num volume menor, numa aparência melhor do que se você não fizesse atividade física, entendeu? É outro mito, então. Sim, um mito. Musculação tem, não só pode, como tem que fazer. Faz parte do tratamento. É porque o vaso é uma musculatura lisa, né? Exatamente. Ele precisa de fortalecimento. Olha que dupla, hein? Anotaram, né? Depois da pandemia, muita gente fala em trombose, né? E agora acho que está sendo muito divulgado. E agora, além da pandemia, as pessoas voltaram a viajar bastante. Esses cuidados para evitar trombose, tanto no dia a dia quanto num voo, gostaria que vocês falassem sobre isso. Então, assim, voo, o que eu acho? Se você não tem um fator de risco muito elevado, basta uma boa meia elástica, tá? Mas eu tenho que tomar cuidado, não é a meia Porque às elástica. vezes aperta mais, né? Mas a tem meia. meias, é que as pessoas não sabem comprar meia, Cláudia. as pessoas Existem sou eu, hoje por meias. exemplo. Então, e você me conhece há tanto tempo, né? Era só uma Então, ligadinha. só uma ligadinha. A Cláudia Roxa já aqui, ó, sentada. Mas, gente, tem meias hoje Da pra cor. tudo. Vai precisar de uma Uma drenagem. beterraba, ela tá querendo uma beterraba aqui, ó. Não, tô bem, gente. Já chega o voo já. E ela, poxa. Mas o que eu falo assim, é que as pessoas não sabem comprar meia. Hoje tem no meu consultório tem uma gaveta de meia. Olha lá. E a gente vai mostrando, vai escolhendo junto, vai ver qual é a meia ideal para aquela paciente naquele momento, se é viagem, se é trabalho, o que ela tem de doença. Então, hoje em dia, dá para usar uma meia. Se a paciente tem uma insuficiência venosa, aí a gente pode usar algumas medicações que aceleram essa drenagem venosa da perna. E todo mundo sabe quando dá algum sintoma? Então, a trombose, ela é bem caprichosa, né? Porque geralmente ela é silenciosa. Começa com uma dor, geralmente uma dor pequena, unilateral, tá? Não difícil a gente ter uma trombose bilateral, geralmente é unilateral. E essa dor, ela nunca melhora, ela vai sempre progredindo, tá? E aí, o que acontece? Um segundo sintoma importante, um inchaço na perna. E muitas vezes dor ao pisar, ao caminhar. Especialmente se a pessoa tem algum fator de risco, tipo, viajou, teve uma viagem longa, fez uma cirurgia de grande porte, ficou engessado, acamada há muito tempo. Então, também existem alguns fatores de riscos para isso. E aí já corre para buscar ajuda, porque é fundamental, Sim. né? Não, é um tipo de doença que tem risco de vida, tá? Caramba. Não pode ser negligenciada, porque a trombose, se ela não é cuidada, ela vai evoluindo. Ela pode acometer a perna toda, inclusive pode desprender coágulos e dar a famosa embolia pulmonar, que pode dar morte súbita, inclusive. E na questão da viagem, né? Porque às vezes a pessoa fica bebe menos líquido para se movimentar Exatamente. menos. Aí tá um erro também, porque o ideal é meia, que você beba muito líquido, que você se movimente durante o Pelo voo. menos o pé, né? Fazer o movimento no pé. As pessoas fazem isso, não bebe líquido para não ficar indo no banheiro, mas é importantíssimo esse movimento também, né? Mesmo que Ajuda você não bastante. consiga levantar o tempo todo, você faz um movimento sentado. exatamente. Imagina uma viagem de 12 horas, você na mesma Exato. posição, se a gente Imagina, não pode nem para trabalhar, né? Também você Quanto toma mais remédio na para dormir no altitude. voo aí. Bebe álcool, toma remédio pra dormir, é bomba relógio. Bebe álcool, remédio para dormir, não toma nenhuma Faz copo d'água. drenagem linfática antes, coloca depois. a meia, normalmente eu Exatamente. faço isso, indico isso, faz a drenagem, já coloca a meia, vai no dia e vai viajar, Vai bebe viajar. bastante água. Quando a pessoa tem uma insuficiência, que você falou, às Sim. vezes a pessoa tem esse tipo de insuficiência venosa, Sim. ela sabe, como que ela descobre que ela tem insuficiência venosa? Porque ela começa, primeiro pode ter na aparência, né, os vasinhos ou algumas varicosidades ou até mesmo varizes e os sintomas, cansaço, peso, queimação, geralmente vespertino. E por que vespertino? Porque o sangue tem que ir em direção ao coração. Quando a gente tem insuficiência venosa, as válvulas são umas portinhas que não deixam esse sangue voltar para a perna, elas não se fecham adequadamente. Então, você tem um retorno de sangue. Ao longo do dia, esse retorno é maior e a pessoa começa a ter os sintomas. Por isso que, geralmente, os sintomas são final de dia ou hora que deita à noite.
E quanto menos a pessoa faz atividade física, mais está sujeita a ter esse tipo de problema. Com certeza absoluta. A atividade física é fundamental. Cláudia, não adianta fugir. Ela quer tentar Eu faço atividade física. Eu faço atividade física, faço Imagina, drenagem. exemplar, drenagem, Faz musculação, certinho. pilates, que Só mais? falta alimentação saudável. Ah lá, pronto, só falta tirar o tadinho. Que é o mais importante, eu falo, você não quer fazer nada, se Alimentação. alimentar correto e fazer atividade física. Você já perdeu 50%. Eu ia até Cláudia. perguntar, assim, de dicas alimentares mesmo, pra melhorar a qualidade da pele de forma geral, né? De corporal, Vascular também, exato, Para perfeito. vascular em si, Tem não alguma tem, coisa? Não Não? tem. Ah, Para vascular, o que que é? Manter peso corporal estável. Tá. Se a gente já extrapola pro lipedema, a gente sabe que as pacientes de lipedema, ao longo da vida, tendem a responder um pouco mais sensível a álcool, açúcar, glúten, lactose e carne vermelha. Então precisa tomar um pouco de cuidado, não é para tirar da vida isso. Vai passar no profissional, vai conversar, vai ver qual é a estratégia adequada para aquela pessoa. Mas se sabe que esses alimentos, à medida que a pessoa vai ficando mais velha, existe uma sensibilidade aumentada, sim. E o diagnóstico é clínico mesmo, né? Ou tem exames que ajudam? Então, validado nos consensos é clínico, é história clínica e exame físico. Existem ainda 2 exames para ajudar, que é o Doppler com as medidas de gordura e o DEXA para ver musculatura e gordura na distribuição do corpo. São 2 exames baseados em trabalhos científicos, mas que não são validados pelo consenso, mas eu gosto de pedir de rotina, eu acho que ajuda bastante. Por isso a dificuldade no diagnóstico, né? Exato. Quando uma paciente chega inflamada, você percebe durante as manobras da drenagem? Dá você para sentir, percebe? dá para sentir na mão a quantidade do líquido ali parado, pela textura, o tamanho dos adipócitos. Só que assim, é o que eu falo, não, a drenagem ela não vai fazer milagre. O que vai diminuir essa inflamação é a alimentação. Viu, Cláudia? É um trio. É a alimentação, é a drenagem e o exercício. E tem a questão da Se ela não cuidar, a gente também. fica, sabe, enxugando gelo? Você tira e volta. Tira, não adianta. Tem que diminuir a inflamação do corpo. E a inflamação é só com a alimentação. Só com alimentação. E o Isso ideal em é geral, não só do lipedema. E tem né? algum horário melhor para fazer a drenagem? Antes Não. da atividade física, depois da atividade física? Não, pode. A ordem, o importante é você se organizar, colocar na sua rotina e como der. A ingesta de água também é muito importante, né? Porque a maioria das mulheres consomem muito pouca água. Pouquíssima. Então, a gente Nem tem precisa que falar. sentir sede, né? O ideal é Não. tomar água. Tem uma continha básica, né? Mas cada um tem uma necessidade. 0,35 vezes o peso corporal. Então, isso vai dar muito mais do que 2 litros. Aí, na avaliação, pergunta, você bebe água? Bebo. Quanto? Acho que 1 litro. Eu tomo tudo isso, imagina. 70% do corpo é formado de água. Se você não beber, ele vai segurar pra ele. E na hora que você Precisa tá disso, mexendo né? ali, você sente... Dá pra sentir. Até, vamos supor, às vezes tem tratamentos como uma radiofrequência e tal, você vai fazer, o tecido não aquece, então ele já te mostra que ele está totalmente desidratado. Nossa. É, porque ele esquenta, Ele precisa né? de água pra conduzir a corrente, né? Não aquece, Não então. aquece. E o que você faz nessa situação? Curiosidade. Primeira coisa, falo, por favor, me ajuda, Desce, né? toma um lanchinho, não, toma- aí você vai ter que Dá uma aumentar a rodagem, intensidade né? do equipamento, nossa, diminuir, porque- falar, pelo amor de Deus, você vai ficar 1 hora ali, o que duraria 30 minutos, você vai ficar 1 hora, pelo amor de Deus, na próxima começa hoje a sua hidratação, porque é pra tudo, né? Não é só pra pele, né? Todos Perfeito, os órgãos perfeito. precisam disso. Quais as principais queixas no seu consultório, além do lipedema? Nossa, é a parte vascular, né? Essa Vasos. história de cansaço, peso, queimação. E eu trato muito essa parte estética, né? Às vezes chega muita paciente assintomática que quer ter as pernas bonitas, né? É uma questão Sem genética esse, isso, né? Sem, você diz sem o vasinho, sem a variz. sem a variz, Isso, é. ela quer com a perna bonita, porque ela Até quer... sem celulite também, né? Então, mas aí é com a A Dani. celulite. Porque eu Aí eu já imagino mando seja um pra combo, Dani. né? É um combo. Eu já mando pra Dani. Mas aí elas querem ficar com as pernas bonitas, né? E a No gente- teu caso é vasos, varizes. Exato. E variz é mais cirurgia mesmo. Então, depende. Hoje tem várias estratégias que a gente usa, né? Eu uso muito um método chamado CLACS, que é o laser com aplicação. Já se sabe que em 80% dos casos a gente consegue resolver sem cirurgia. perfeito. Ai, que legal. eu já E os fiz outros, com a perfeito. legal. E os outros 20% aí ainda precisa de cirurgia, né? Então, mas aí o paciente que se cuida e se fizer essa cirurgia, ela tem que continuar uma manutenção, porque geralmente uma paciente que faz uma cirurgia, ela vai precisar de outra entre 5 e 10 anos.
Então, é uma doença crônica e que tem muito que fazer o acompanhamento para você ter perna linda para sempre. E é entendeu? hereditário, porque eu vejo Hereditário. muitas mães que têm varizes. A filha Desde não- nova, Não, né? A filha sempre, desde não tem nova. chance da Ó, mãe ter e a filha Quando não. a mãe tem 60%, pai tem 40%, pai e mãe basicamente 100%. 100%. Exatamente. É assim que funciona. Obrigada, mãe, não tem. A minha também não tem. Mas e o pai? Tem 40%. Pois é, eu preciso olhar meu... Deixa eu dar uma checada. Depois eu volto ali nos comentários e eu aviso se tem ou não. Bom, doença arterial periférica. Quais os sintomas? O Então, nome é difícil. E eu né? depois traduz também o que é. Tá? Então, a doença arterial periférica é uma doença grave, onde a gente tem o entupimento parcial de vasos que levam o oxigênio para as regiões da perna, né? Que a gente está falando da doença periférica. A gente vê muito em pacientes fumantes e principalmente pacientes diabéticos, né? E isso pode levar a um déficit de irrigação sanguínea importante distal, porque tem preferência, na maior parte das vezes, pelas pequenas artérias, e aí começam as complicações graves e eventualmente até amputações em casos extremamente Perigoso, graves, perigoso. né? É muito perigoso. Então, a gente Dá um sinal de alerta? então, a pessoa geralmente sabe? são pacientes assim, qual é o primeiro sintoma mais grave? O paciente começa a dizer que ele anda tantos metros e ele tem que parar porque ele não aguenta de dor na perna. Então, significa o quê? Mais ou menos assim, não é exatamente isso, mas é como se ele andasse, o reservatório acabasse, tem que parar para encher de novo e ele conseguir andar basicamente os mesmos metros que ele consegue. E a gente vê isso aí, às vezes, em parque, né? Então, e se ele não cuida disso, essa doença vai evoluindo e o ponto mais grave é quando ele já não consegue dormir com a perna em cima da cama. Porque Tem que o sangue, levantar. ao contrário, baixar. Ah. Se você levanta, aí que não vai chegar sangue lá chega, na ponta. Aí você tem que baixar. São aqueles pacientes que não conseguem mais Nossa, dormir. imagina você dormir. Não dá pra dormir. Não dá para dormir. A coluna Então, mas são pega na pacientes hora. extremamente graves, né? Tá. Aí a gente está falando de casos Mas aí tem graves. medicação, tem tratamento? Não, geralmente são cirurgias maiores, são cirurgias endovasculares, né? Aí tem que se entender a causa da doença, principalmente para pacientes diabéticos descompensados, para poder Engraçado, isso não né? evoluir. Todo mundo associa todos esses sintomas. Porque eu tô fora de forma. É. Porque eu tenho que fazer uma bariátrica. Ou seja, Exatamente. ninguém, né? Saúde vascular. Pois é, gente. Tem que... É o que eu falo para as pacientes. A gente tem que ter o hábito de fazer um check-up anual vascular, da mesma forma que o ginecologista, o cardiologista, incluir no seu calendário anual esse check-up. Verdade, Olha lá, já uma fica a visita, dica. Eu uma recebo visita. pacientes lá, às vezes, com 60, 70 anos, cheia de Nunca varizes. fez. Ela foi uma vez, quando tinha 30 e poucos anos, secar vazio. A preocupação delas é É a a parte estética. estética. Exato, é. Não entende que aquela veia daquele jeito, né, Exato, doutora? as pessoas acham Aquilo que é não é estético. Qualquer vasinho é a ponta do iceberg de algo muito maior que isso tá que eu ia falar, acontecendo. porque você já tá Exatamente. externando no corpo, né? Por Exato. dentro não tá legal. É perfeito isso. A partir de que idade a pessoa tem que buscar um check-up vascular? Geralmente é a partir dos primeiros sintomas, né? E para tratar não tem idade. Eu já tratei pacientes jovens, inclusive minha filha, desde os seus 17 anos, ela vai lá no consultório para a gente fazer a aplicação. Então, desde que a paciente se incomode e queira tratar. E a né? questão dos anticoncepcionais tem impacto na saúde vascular? Na saúde, então, Cláudia, isso é uma questão que na minha vida vascular, que são muitos anos já, eu nunca tive que suspender um anticoncepcional por conta de vasos na perna, porque os vasos eu consigo controlar. Mas a questão da trombose... Então, mas aí são casos muito especiais. A paciente tem que ter alguma alteração importante. Ou então fuma, Tá, né? a pergunta que eu faço, eu inverto para você. Quantas pacientes tomam anticoncepcional você conhece que teve trombose? Então, assim, Difícil. existe, tá na bula. Muito Agora, se fala quantas mesmo, tem? é. Se você for ler bula, você não vai tomar nenhuma Exato. Novalgina. É a minoria, né? É uma Pelo- minoria. pelo- é. Existe, sim. O risco aumenta para certas pacientes, sim. Mas não é para a maioria, senão ia ser proibido. A né? questão também do combo, cigarro e anticoncepcional é Nossa, uma bomba aí é uma relógio. bomba, Nossa, aí mas perfeito, aí é uma bomba relógio. certeza. Lógico, aí você vai aumentando o teu fator de risco, né? Então, ainda mais você tem uma trombofilia, uma doença genética que já te predispõe e você nem sabe, aí eu falo que é a tempestade perfeita, A né? trombofilia já aparece no teste do pezinho? Não, a trombofilia geralmente é pesquisada em casos extremamente especiais. Não são exames que a gente pede de rotina. Então, são pacientes que já nascem com alterações, ou vêm de famílias com históricos de trombose de repetição, ou perdas fetais recorrentes. Então, existem causas específicas para pesquisa dessas trombofilias. Numa consulta de rotina, você prescreve alguns exames? Isso quando a gente suspeita, né? Uhum. Se for o caso, pode ser pesquisado, sim, essa parte.
Mas tem que ser casos específicos, não se pede para todo mundo. Uma consulta de rotina é mais uma avaliação clínica mesmo, É uma né? avaliação clínica. A paciente chega com uma queixa, você vai tentar resolver essa queixa da paciente. Muito bem. Eu ia até para finalizarmos, né, que passa rápido mesmo, até pedir para a Dani começar, conselhos para essa população brasileira aí que está ouvindo, está vendo e que às vezes precisa de uma orientação um pouquinho mais clara. Questão do lipedema ou em geral? Em geral. Eu considero, né, que cuidar do corpo é a primeira parte, né, não por estética, mas por saúde mesmo. A questão física, biomecânica, ela é muito importante. Como fisioterapeuta, eu tenho esse olhar, e o sobrepeso, ele atrapalha, a falta de exercício é menos músculo, é menos saúde. A gente sabe que o segredo da longevidade hoje é massa magra, tem sido muito falado isso. E a musculação é uma coisa que a maioria das pessoas não gostam, inclusive eu, mas a gente tem que ter a noção que é um mal importante, necessário. É um né? mal necessário. Cuidar da alimentação no geral, né? E assim, autoestima. Eu bato muito nessa tecla, porque é o que eu trabalho. Eu acho que quando a sua autoestima tá em dia, você é uma mãe melhor, você é uma profissional Com melhor, certeza. você é uma pessoa melhor. Enche menos o saco. Enche menos o saco É e de isso. todo mundo em todos os Gente lugares. feliz Então, não enche o saco. vamos se olhar com carinho e buscar ajuda. Eu tô lá pra isso, pra trabalhar a autoestima. E Pra tem a que vira questão aquela do chave, né? pós-cirurgia plástica, que é importante Sim, também, sim, né? sim, Ter um acompanhamento Hoje de uma o fisioterapeuta. Brasil é o número 1 em cirurgia plásticas, né? Inclusive Caramba. em qualidade também. Vamos supor, os Estados Unidos e o México ficam ali entre segundo e terceiro. E eles não têm um pós-operatório. Nós temos ótimos profissionais. Que legal. E é fundamental no resultado total da cirurgia, né? Porque às vezes o médico faz um ótimo trabalho e o profissional vai lá É depois. o tal do pós que a gente falou. É o tal do pós. Então, assim, a gente falou muito de drenagem. Pós-operatório não é só drenagem linfática, é um monte de coisa envolvido. Porque tem o processo cicatricial, ele tem fases. E cada fase é uma abordagem diferente. A drenagem é fundamental em todos, mas não é só ela. Tem mais o Muito que bom. fazer. Tem muito mais. Então, cada fase dele, a gente entra com um determinado protocolo. Protocolo, técnica. Então, a importância de entender a fisiologia, inclusive da cicatrização, e procurar profissionais capacitados, né? E a drenagem que já foi indicada aí 2 Sim, vezes na semana sim, para começar a brincadeira. Viu? E ó, querendo ou não, quando você procura começar, vira uma chave Olha lá. que isso melhora pra tudo. Você começa a se alimentar melhor, você começa a treinar melhor, você Porque começa você a vai ter... vendo o resultado. Até é Sim. que nem academia, alimentação. Sim, Você vai vendo o resultado, sim. vai ficando mais E motivada. o acolhimento né? também, né? Eu trabalho muito essa parte do acolhimento, da humanização, pra Vamos que lá. vire essa chave. Eu já tive várias vezes nessa situação, eu sei como é difícil você engordar e você desanima, e você engorda e você desanima. Então, quando eu recebo essa paciente, eu sei exatamente O que ela tá passando. o que ela tá passando. Que legal. E os seus conselhos mágicos? Mágico principal, assim, não negligencie os seus vasinhos da perna, Olá. tá? Eles vão evoluir, não tem jeito. É uma doença evolutiva, começa pequenininha, parece engraçadinho, mas ao longo da sua vida vai piorar. Então, trate o mais precoce possível, é mais fácil e não só, você vai ficar com a perna linda, né? Exatamente. Por A muito mais gestação tempo. também é um período delicado para vasos, né? Varizes. É, pra quem tem tendência, Essa sim. tendência. Mas eu falo para as pacientes também, vai ser feliz, não se estresse, vai ter sua gravidez, depois eu cuido de você. Agora as pessoas perguntam muito, eu trato antes ou depois de engravidar? A minha sugestão sempre antes. Engravide com a perna pronta, se for possível. Perfeito. Porque daí é muito mais tranquilo depois. Se aparecer uma ou outra coisinha, a gente cuida sem nenhum problema. Perfeito. Muito bom, né? Fechamos por aqui. Anotem as dicas maravilhosas de hoje. E o convite é que vocês fiquem bem grudadinhos na gente, porque todo domingo tem episódio novo aqui no podcast. Então, se inscreva no canal se você não é inscrito e não deixe de acompanhar a matéria completa no portal da Tribuna. Muito obrigada. Até a próxima. Podcast Fique Bem, por Cláudia Duarte e Gabi Moraes. Oferecimento Colégio Onis.